Boa noite a todos. Então, hoje eu vou falar do tema, conforme o Espiridião já anunciou, hipomania. O que ela promete versus o que ela cobra. Então, esse assunto, ele traz muitas confusões, né? Quando as pessoas falam sobre transtorno bipolar, muitas pessoas pensam apenas nas fases da depressão ou da mania grave, né? Não veem a hipomania como um problema, né? Então, ela pode até ser sedutora, a hipomania, e frequentemente faz a pessoa acreditar que finalmente ela voltou a ser quem ela sempre quis ser. Ela voltou na sua melhor versão. O problema é que aquilo que parece um presente no começo pode se transformar em uma conta muito alta depois, né? Então, a nossa proposta hoje é entender um pouco mais sobre isso. Eu deixo uma pergunta para vocês. Se existisse um estado em que você tivesse mais energia, menos sono, mais criatividade, mais confiança, menos medo, você gostaria de permanecer nele? Então, é aí exatamente que mora o perigo. A hipomania, normalmente, ela não chega dizendo: eu estou aqui para destruir sua vida. Ela chega dizendo: agora você finalmente está vivendo. E é por isso que tanta gente demora para procurar tratamento. E até porque a hipomania, ela, na maioria das vezes, ela dura pouquinhos dias, né? Então, para ela ser diagnosticada como bipolaridade, ela precisa aparecer pelo menos 4 dias, mas às vezes ela aparece 1 dia, 2 dias, 3 dias, então ela é muito rápida. E o que é a hipomania? Hipomania é um episódio da elevação do humor, um aumento importante da energia ou da atividade e mudanças no comportamento em relação ao funcionamento habitual daquela pessoa. Então, o que ela pode incluir? Diminuição da necessidade de sono, não é insônia, é diminuição da necessidade. A pessoa dorme menos, mas ela levanta bem. O aumento da produtividade, uma fala mais acelerada, os pensamentos mais rápidos, um aumento da autoestima, uma maior sociabilidade, impulsividade, busca por novidades, entre outros. Então, o que acontece no cérebro quando a pessoa está em hipomania? O cérebro está em sobrecarga de dopamina, e ele precisa de recompensas imediatas. Ele está buscando recompensas. E ele se enjoa rapidinho daquilo que virou algo já conhecido, já torna menos interessante. Então, ele fica buscando uma nova novidade. E a dopamina está levando essa recompensa. A pessoa busca o algo novo, o cérebro apaga aquele interesse rápido demais, porque o cérebro da pessoa com bipolaridade é muito mais sensível, né, a essas mudanças. E o humor, ele sobe e desce como ondas, e o interesse também acompanha. Então, se o humor está mais baixo, a pessoa abandona as coisas. Se o humor sobe, ocorre o contrário. A fala, como é que ela se pronuncia? A hipomania, ela não significa simplesmente estar feliz. É uma alteração do funcionamento cerebral. Então, o cérebro, ele passa a funcionar em um ritmo
acelerado. A pessoa não escolhe entrar nesse estado, mas ela pode aprender a reconhecê-lo. E o que a hipomania promete? Então, vamos para a promessa número 1. Agora eu tenho energia para tudo. Então, depois de semanas ou meses, a pessoa deprimida, a pessoa sente uma explosão de energia. Aí ela finalmente consegue limpar a casa, ela começa projetos novos, vai para a academia, faz exercícios, além da academia, muitas vezes participa de corridas, começa a resolver problemas antigos, problemas que estavam lá abandonados, às vezes busca novos hobbies, investe na sua aparência, faz, mudanças no seu visual, começa um novo curso e acredita que dessa vez vai até o final. Então, parece tudo maravilhoso e realmente pode parecer. Uma outra promessa da hipomania: agora eu sou muito mais inteligente. Então, muitos pacientes descrevem esse período como tipo, a minha cabeça funciona muito melhor, a criatividade voltou, as ideias aparecem sem esforço. Então, existe de fato o aumento da velocidade do pensamento. O problema é que velocidade não significa qualidade. É uma outra promessa da hipomania: agora eu não tenho medo. Então, a autoconfiança aumenta, a pessoa sente que tudo dará certo, os riscos parecem pequenos e os obstáculos parecem desaparecer. A quarta promessa, tipo, agora eu preciso dormir pouco. Então, esse é um dos sinais mais importantes. Não é insônia, é diferente. Na hipomania, a pessoa dorme 3, 4 horas e acorda acreditando que está ótima. Ela não sente a necessidade de descansar. Promessa 5. Agora, minha vida finalmente começou. Talvez esta seja a promessa mais perigosa. Muitos pacientes dizem: quando estou assim, sinto que sou minha melhor versão. Esse pensamento dificulta muito a adesão ao tratamento. Então, nessa fase, muitas pessoas acabam por desistir de seguir com seu tratamento. Elas entendem que a bipolaridade desapareceu, mas a gente sabe que não é dessa forma, é uma doença crônica e é para tratamento para a vida toda. E por que passa despercebido para muitas pessoas? Porque os sintomas são positivos. A pessoa, de fato, ela se sente bem, produtiva, confiante, e por isso familiares e até profissionais de saúde, eles têm dificuldade de reconhecer, podem até não reconhecer aquele estado. E o que a hipomania cobra? Qual é a cobrança? Primeira cobrança, impulsividade. Então, quando a capacidade de avaliar consequências diminui, aumentam decisões impulsivas. Por exemplo, a pessoa se excede em compras, em investimentos, em mudanças de emprego, novos relacionamentos, pode dirigir acima da velocidade, cometer muito mais infrações de trânsito, pode iniciar vários projetos, entre outros. Outra cobrança, vem conflitos familiares. Então, a pessoa, ela pode ficar mais impaciente, mais crítica, mais irritada quando ela é contrariada. E os familiares frequentemente dizem: ela não aceita opinião, ou ela ficou impossível de conversar.
também vem a cobrança da hipomania, traz as dívidas. Então, o cérebro passa a superestimar ganhos e subestimar riscos. E frases comuns na hipomania, né? Tipo, depois eu resolvo. Só dessa vez. Tipo, quem tem o jogo como um dos comportamentos. Só vou jogar mais dessa vez. Aqui. E quem sabe se agora eu não recupero o dinheiro que eu perdi. Vai dar certo. Dessa vez vai dar certo. E daí muitas dívidas começam exatamente dessa forma. Outra cobrança que a hipomania traz, o prejuízo profissional. Embora no início a produtividade aumente, depois aparecem erros, esquecimentos, projetos inacabados, conflitos entre equipes ou decisões precipitadas, entre outros. Também existe um risco que é de uma gravidade muito maior, que é a evolução para a mania, né? Então, a hipomania, ela pode permanecer leve, mas ela também pode evoluir, né? E quando evolui, o prejuízo costuma ser muito maior. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem o diagnóstico de ciclotimia ou de hipomania tipo 2, e se ela não trata, ela pode evoluir para, por exemplo, o bipolar tipo 1, que aí é mais grave. Não que o outro não seja grave, né, mas é mais grave ainda. Então, o ciclo, qual que é o ciclo? A hipomania faz com que a pessoa tenha um excesso de atividades, ela fique privada de sono, ela acelere muito mais, tenha mais impulsividade e ela fica exausta. E aí vem a depressão. Então, a depressão, ela não vem à toa depois de uma ativação. Ela vem porque o sistema, ele se exauriu, não aguentou mais, né? O cérebro não aguentou. Então, muitas pessoas acreditam que a depressão aparece do nada, mas, frequentemente, ela vem depois de semanas de aceleração. Para ilustrar, eu vou falar de alguns casos clínicos. Então, um caso clínico número 1 é com a esperança, né, de mudança de vida. Os nomes são fictícios, não são de pessoas reais. Então, Maria, ela estava deprimida havia meses. Ela começou a dormir 4 horas, sentia-se excelente, resolveu abrir um negócio, comprou equipamentos, fez empréstimos, mas 3 meses depois entrou em depressão grave. Hoje, ela ainda paga as dívidas daquela fase. Então, refletindo em cima desse caso, a hipomania, ela prometeu independência, mas ela cobrou estabilidade financeira. Um caso 2, sobre relacionamentos. Então, o nome fictício é o Carlos. Carlos conheceu uma pessoa, em 2 semanas, ele decidiu morar junto. Sentia absoluta certeza que esse relacionamento ia dar certo. 3 meses depois, percebeu que mal conhecia a parceira. Qual que é a reflexão em cima disso? A hipomania aumentou a sensação de certeza, mas diminuiu a capacidade de avaliar. E o que os familiares costumam observar primeiro? A fala mais rápida, a pessoa dormindo menos, a pessoa com muitos planos, mais irritada, com excesso de confiança, gastando mais dinheiro, né, fazendo compras,
e tendo mudanças bruscas. Então, muitas vezes, a própria pessoa que está em hipomania, ela não percebe. Quem percebe primeiro costuma ser seu familiar. E por que algumas pessoas abandonam a medicação nessa fase? Ou pelo seu histórico? Porque elas sentem falta da hipomania. Elas não sentem falta da doença, elas sentem falta daquela sensação maravilhosa do começo. E isso não é incomum a gente ouvir esse tipo de crença, de pensamento, né? Então, a pessoa, ela quer viver novamente aquela sensação que ela considerava a melhor época da vida dela. Então, a medicação, ela não tira a felicidade da pessoa. O que a medicação promete? Ela reduz extremos. O objetivo da medicação não é deixar a pessoa sem emoção, é permitir uma vida estável. E como identificar precocemente? Então, perguntas que são importantes. Estou dormindo menos? Estou falando mais? Estou fazendo muitos planos? Estou gastando mais? Estou me sentindo invencível? Estou aceitando menos opiniões? Essas perguntas, elas levam à reflexão. E outra estratégia importante é dividir as suas escolhas, os seus planos, as possibilidades de investimentos com outras pessoas que estão próximas de você. Não precisa resolver tudo hoje. Embora no cérebro exista aquela sensação de urgência, né? E a pessoa, por essa sensação de urgência, ela decide impulsivamente e vem o prejuízo. Então, tem uma técnica esperar 24 horas, pelo menos, ou se for algo que o risco seja maior, espera 48, espera uma semana, deixa, né, aquela ideia amadurecer até ver se realmente aquilo tem cabimento, é algo que não vai gerar arrependimentos posteriores. Mais algumas estratégias de prevenção. Manter horários regulares de sono, evitar a privação do sono, reduzir ou, na verdade, não fazer uso de álcools e drogas, manter rotina, monitorar o humor. Toda reunião que eu faço, eu toco nesse aspecto. Fazer registro diário do humor. Tudo isso é previsível. A pessoa, ela aprende a se observar e a gerar informações ao longo do tempo, e ela fica bem mais familiarizada com como que os seus sintomas estão aparecendo. E fazer as intervenções, logicamente, próprias ou com a ajuda de profissionais. Ouvir familiares, né? Então, são estratégias de prevenção. Procurar agir rapidamente. Nunca interromper medicamentos por conta própria. Então, a hipomania, ela promete liberdade, mas frequentemente ela cobra estabilidade. Ela promete criatividade, mas ela pode cobrar relacionamentos. Ela promete confiança, mas pode cobrar segurança financeira. Ela promete felicidade, mas muitas vezes ela entrega sofrimento. Então, não estamos dizendo que toda energia é doença, nem que sentir alegria seja um problema. O objetivo é aprender a diferenciar o bem-estar saudável de uma alteração de humor.
Quanto mais cedo a hipomania é reconhecida, menor costuma ser o prejuízo. Então, o tratamento do transtorno bipolar não busca eliminar quem você é, busca preservar a sua capacidade de viver com autonomia, com equilíbrio e com qualidade de vida. Eu gostaria de fazer uma dinâmica com vocês, logicamente que vocês vão anotar aí no caderno, algum lugar que vocês tenham acesso nesse momento. Então, a pergunta é a seguinte: o que a hipomania me promete, né? Você, como uma pessoa que tem transtorno bipolar, você vai descrever o que a hipomania me promete e o que ela já me cobrou. Aí, quem quiser depois, quando abrir para participação, quem quiser falar sobre esse exercício, fique à vontade. Uma mensagem para os familiares: evite confrontar a pessoa dizendo que ela está doente ou está em surto. Descreva mudanças observáveis. Por exemplo, percebi que você dormiu apenas 4 horas nos últimos dias. Ou, notei que você iniciou muitos projetos ao mesmo tempo. Incentive a procurar ajuda precoce, né, junto ao seu psiquiatra ou psicólogo, diante dos primeiros sinais. Lembre-se que durante a hipomania, a percepção crítica costuma estar reduzida. Então, discussões intensas geralmente aumentam a resistência. Essa é a minha participação para hoje. Fico aberta às perguntas. Obrigada.